An empowered life has no expiration date. We're all created to do incredible things. Like conquer summits, catch big waves, and live our passions. As time goes on, our bodies begin to show signs that things just aren't as they used to be. Our energy levels decline, sleep patterns shift, and recovery slows. But our bodies are masterpieces of design, holding the potential to bounce back better than ever. With X39, we achieved something remarkable in the field of wellness and regenerative science that others could not. By utilizing LifeWave's unique patented technology, X39 uses light to elevate GHK-Cu, a copper peptide known to support overall health and wellness. Unlike traditional light therapy, which requires external light sources, X39 uses the body's own infrared light to naturally increase vitality, enhancing the body's flow of natural energy. For improvements in strength, stamina, performance, and overall health and well-being, with the simplicity of an affordable, non-invasive, non-transdermal patch. As we age, levels of these life-enhancing elements, which are associated with wellness and longevity, begin to decline. LifeWave invested 10 years into stem cell research, which resulted in over 70 patents. X39 was born to bring to the public a product that can support wellness in an entirely new way, supporting the production of younger, healthier cells with wearable light technology. Becoming a powerhouse is easier than you think. Harness your body's natural potential to maintain youthful energy and vitality, because life comes at you fast, but it doesn't have to pass you by. Live long, live well, live young. Be the light with LifeWave X39. LifeWave. Ora bem, penso que já estamos aqui ao vivo e em direto e a cores. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma ação da LifeWave. O meu nome é Rui Miguel Coelho, estamos hoje aqui em direto numa ação muito especial, científica, como nós gostamos de chamar, onde vamos, para quem está aqui como convidado, explicar tudo o que é a base da tecnologia, deste produto, que se chama essencialmente X39. Já vamos falar um bocadinho do que é esta sigla, o que é a empresa, o que é a estrutura que nós gerimos aqui também em Portugal, pela Europa, vamos dizer assim. Mas, acima de tudo, queria desde já dar as boas-vindas a todos, aos grandes partners que já nos acompanham, já os mais recentes e se calhar aqueles que estão há mais tempo connosco, mas também muito aos convidados. Se estás a ver esta gravação é porque alguém te convidou e te enviou um link depois desta transmissão já ter acontecido e porque provavelmente quer que tu entendas uma tecnologia que está literalmente a mudar muitas e muitas vidas pelo mundo fora e nós aqui em Portugal não somos exceção, pelo contrário, somos até a referência em termos de crescimento e se calhar de adoção de uma tecnologia que é absolutamente extraordinária, do qual eu com muito orgulho faço parte já há alguns meses ou anos mesmo, e que posso dizer que testemunha em primeira mão os milagres verdadeiramente que acontecem aos nossos olhos pela elevação de uma coisa chamada peptídeo, que depois vai impactar células terminais ou célula-tronco que estiveres a ver hoje do Brasil. Queria dar as boas-vindas a todos mais uma vez. Queria começar por me apresentar propriamente. Eu sou pai, sou empresário, sou professor universitário, sou um curioso de tecnologia e sou, acima de tudo, um utilizador regular desta bênção que é a X39, que vem numas embalagens que a todos nos orgulha, porque nos países que estão abertos e que já são mais de 80, nós temos a possibilidade de termos uma vida diferente, superior, vamos dizer assim, com mais qualidade, pela transformação que as nossas células podem ter. Eu queria rapidamente, apenas para os nossos convidados, saber de onde é que nos estão a ver, se puderem todos aqui colocar no chat rapidamente o local ou o país onde nos estão a ver, só para quem está aqui de novo hoje, e que são muitos, eu penso que estão hoje aqui muitos convidados, já vou pedir para nos ajudarem a identificar, só para onde nos estão a ver: Viseu, Mielhada, Porto de Mozes, Aveiro, Ovar também, um beijinho para a Cristina, Maia, Palmanel, Lagos também, na Glória, enfim, Leiria, estou aqui a ler porque quem está a ver a transmissão ou esta gravação depois não vai conseguir ver, Menton em França, onde vamos ter o Rui Loureiro que vai aqui falar hoje, Mafra também, Lisboa, Açores, já vi aqui Açores, o Vítor, um abraço de Vítor para a Figueira, um dos sítios que mais tem crescido a nível nacional de representantes e de pessoas que têm uma vida diferente hoje. Paula de Varzim também, Eugénia em Torres, temos também um núcleo a começar em Torres, vamos ter agora em breve também, daqui a poucos dias, uma apresentação específica também com esta parte científica. Enfim, são muitos e muitos sítios, não só em Portugal como também fora de Portugal, onde estão a ver, portanto é com muito orgulho
e se eventualmente fores uma pessoa que está aqui como convidado, quero desde já dar os parabéns. Se fores convidado, se é a primeira vez que estás aqui a ver, coloca apenas um aqui no chat para nós te podermos identificar, cumprimentar, fazemos questão sempre de vos receber. Estou aqui a ver muitos uns, a Jenny, o Manel, enfim, estão a passar aqui muitos nomes, não estou a conseguir apanhar todos, a Paula também, o José Carvalho, penso também aqui convidado, não o identifico, mas está em Vila do Conde. Enfim, temos muita gente e eu queria, sem muito mais demoras, apenas vos introduzir aqui alguns conceitos. Eu sou um utilizador regular, posso falar da minha experiência com a utilização de tecnologia e posso dizer que no meu caso foi muito na energia e na clareza mental, na disponibilidade física e mental que esta tecnologia proporcionou, e a partir daí houve uma transformação completa na minha própria percepção do que é saúde. E se hoje vamos falar de alguns conceitos, se calhar novos para vocês, eu queria só que tu entendesses uma coisa. Em primeiro lugar, toma notas. Isto é importante, a nossa mente é muito acelerada, temos muitas interrupções. Se puderes tomar algumas notas das palavras importantes, dos conceitos que te impactarem. Segundo, se for possível, durante alguns minutos ou mesmo na próxima hora, bloqueia tudo o que pode interromper. Se puderes, desliga a televisão, vai para um sítio onde possas estar concentrado a ouvir uma mensagem que te pode literalmente não só mudar a vida física, ou seja, a saúde física, mas quem sabe também a tua saúde relacional, a tua saúde familiar e a tua energia pessoal para tudo o que tu quiseres dedicar. Terceiro, gostava muito que tu abrisses a mente. Porque se fores como eu, às vezes um pouquinho cético, fui treinado como economista para ser cético, nós tendemos a duvidar. Colocamos sempre a dúvida primeiro. E está tudo bem, faz parte do cérebro humano. Mas hoje, se calhar, vais ouvir aqui histórias, vais ouvir conceitos e vais ouvir pessoas muito credíveis que vão tentar, por dentro, explicar um conceito que nós já descobrimos e queremos passar a outro. É a nossa responsabilidade social, pessoal, transmitir, e é a única razão pela qual estamos aqui. Não te quero vender nada, não tenho nada para te vender, não tenho nada para te empurrar, quero apenas que tu entendas que há aqui uma coisa nova, algo que se calhar não saberias de nenhuma outra forma. Eu vou aqui também rapidamente passar um ou dois slides, porque é importante que tu tenhas também estruturado à volta de algumas ideias simples que provavelmente podem também ajudar a ter os conceitos principais para poder enquadrar. Primeiro, nós estamos num novo domínio de paradigma terapêutico que chama-se células staminais. Até há muito pouco tempo as células staminais eram uma miragem, ninguém sabia bem em 2011, 2012 o que eram verdadeiramente estas células staminais, e foi com grande, profundidade científica que hoje em dia entendemos que elas são absolutamente cruciais para a nossa saúde, para a nossa vitalidade e, acima de tudo, para o nosso sistema imunitário. Aliás, o Covid provou exatamente isso. Quem tem células staminais saudáveis, ativas, consegue ter uma proteção muito diferente de quem não as tem. E, infelizmente, à medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo cada vez menos células staminais ativas por si mesmo. Só que nós temos esta capacidade com esta tecnologia de reativar as nossas próprias células staminais. É esta a grande mensagem, se quiseres a boa nova, se quiseres, em termos bíblicos, uma luz que nós todos podemos transmitir, transportar e transformar em nós mesmos, que as células staminais possam fazer o seu efeito. Apenas para passar aqui a bola ao meu querido Rui Loureiro, queria primeiro explicar que nós nesta sessão nós não vamos complicar, não vamos tornar muito científica nem com grandes termos complicados, queremos simplificar o conceito para que tu entendas que afinal a saúde é muito próxima de ti, tem que ser gerida por ti próprio e não tem que estar na mão de médicos ou de profissionais de saúde apenas. Claro que se tivermos alguma doença temos que consultá-los, se quisermos prevenir-nos temos que os consultar, mas nós devemos ser donos da nossa própria saúde desse ponto de vista. Não há aqui exames nem consultas que vamos fazer online e vamos sempre estimular que tu procures mais alguma coisa por ti. O Albert Einstein dizia, de forma muito engraçada, que se não consegues explicar de forma simples é porque não percebeste bem, ou seja, não o percebeste bem o suficiente. E nós vamos tentar sempre simplificar para que tu entendas que há aqui alguma coisa extraordinária que foi criada por este homem, Dr. David Schmidt, com quem alguns de nós que estamos aqui na sala já podemos privar, ouvir, emocionarmos também com a história dele, com a história de vida, porque são muitos anos dedicados a esta tecnologia e uma empresa criada apenas para gerir as células staminais e também tudo aquilo que é tecnologia à volta, que tem muitas patentes envolvidas, são mais de 200 patentes que nós temos acesso com esta tecnologia. Portanto, eu queria que vocês dessem muita seriedade aqui, apesar de eventualmente poder parecer que um ou outro termo está ligeiramente fora do âmbito, posso-vos assegurar que está ao alcance de qualquer pessoa entender o que se vai passar aqui, o que nós vamos tentar explicar pela vossa saúde e pela saúde das pessoas à vossa volta. Então, queria que vocês entendessem o conceito, mas acima de tudo queria muito que o Rui Loureiro, que vou desde já passar a apresentar,
vos explicasse aquilo que é o conceito que o próprio David Schmidt conseguiu desenvolver ao longo de muitos anos. Eu penso que o Rui Lara já está aqui em sala. Rui, tu estás hoje em França, verdade? Tu acompanhas sempre como profissional a enfermeiro-chefe em França e és talvez uma das pessoas que eu mais tenho orgulho de trabalhar, porque tu explicas de uma maneira que é com tanto ritmo e com tanto brilho, que nos faz querer entrar dentro também do vosso mundo de profissionais de saúde. E portanto, para todos aqui que não nos conhecem tão bem, nós temos profissionais de saúde, o Rui é apenas um deles, e se calhar, honrando o Rui, faço também uma honra a todos os profissionais de saúde que nos acompanham, que nos ajudam a entender. Portanto, Rui, explica-nos um bocadinho afinal o que é que nós temos aqui na mão e obviamente queria que tu te apresentasses também. Olá, boa noite a todos. Bom, acima de tudo, dizer-te que sou realmente um apaixonado porque esta tecnologia transformou a minha vida. Bom, o meu nome é Rui Loureiro, sou enfermeiro há 36 anos, tenho 60 anos, vivo no sul da França, aqui entaladinho entre o Mónaco e a fronteira com a Itália, um lugar maravilhoso, com um mar maravilhoso, que eu convido todos a visitarem um dia assim que puderem, porque é realmente um dos locais de sonho deste planeta Terra. Bom, eu vou realmente tentar, por palavras simples, passar-vos a mensagem de um produto que me apaixona, de uma tecnologia que me conquistou completamente e espero realmente ser o mais sucinto possível e que no final vocês realmente tenham a noção exata e a visão exata do que é esta tecnologia e como ela pode transformar a vossa vida e dos vossos, como transformou a minha e de tantos amigos que aqui estão. Então, vamos falar de uma tecnologia que é única, patenteada e comprovada. Portanto, o que é o X39 é nada mais, nada menos do que um patch de fototerapia que ativa o potencial natural do teu corpo. O que é isto? Portanto, nós temos no nosso corpo capacidade de autocura que se vai perdendo com a idade, já vou explicar isso, mas rapidamente para vos dizer que este patch é capaz, exatamente através da fototerapia, de potenciar todos os mecanismos de regeneração do nosso corpo. Ele é constituído por nanocristais orgânicos, é uma tecnologia não invasiva, não tem medicamentos, ok? Os nanocristais orgânicos vão fazer uma função de reflexão da luz, já vou explicar também. Funciona através da tecnologia de fotobiomodulação, foto, luz, bio, natural, modulação porque vai modular a frequência da luz. Eles estimulam peptídeo, que o Rui já falou, peptídeo de cobre, GHKCU, não têm que o saber, ok? Mas são três aminoácidos, as três letras GHK são exatamente as siglas desses três aminoácidos, e o cobre, o Cu, que é o símbolo natural o símbolo do cobre, símbolo químico do cobre. Portanto, este peptídeo está presente naturalmente no corpo, ok? Não é algo que esta nossa tecnologia vai injetar no corpo, nada é injetado, apenas luz, ok? Bom, o que é então a fotobiomodulação? É terapia por luz, neste caso, luz infravermelha, porque fotobiomodulação temos muitos exemplos. Aliás, a ação da luz, hoje em dia, cada vez mais utilizamos a luz, nomeadamente as novas tecnologias de laser, que utilizam exatamente uma frequência de luz que nós não vimos, exatamente também da mesma forma que não vimos a luz infravermelha, mas ela existe, não é? Ela está lá e os seus efeitos são visíveis. E nós aqui temos realmente uma luz infravermelha, uma radiação infravermelha que vem do nosso próprio corpo. Portanto, não é uma máquina, uma fonte de luz externa que vai atuar neste caso, mas sim este patch X39, como toda a tecnologia da LifeWave, vai refletir este calor sob a forma exatamente de radiação infravermelha com uma frequência, um comprimento de onda específico que é capaz de ativar a energia das nossas células, a ativar nomeadamente as células estaminais. Atua exatamente como um carregador de energia natural das células. Portanto, podemos esperar com a sua utilização mais energia, menos dor e inflamação, recuperação mais rápida, a regeneração da pele e tecidos, e tudo isto de forma não invasiva, sem químicos, sem efeitos secundários. Portanto, é a luz que é aquilo que nós somos seres de luz. O calor que sentimos na nossa pele não é nada mais, nada menos do que radiação infravermelha que é emitida em permanência pelas células da nossa pele,
e pelas células interiores, portanto, que acaba o calor por vir à superfície e que exatamente é produzido pelo funcionamento das pequenas fábricas que nós temos dentro da célula, que são as mitocôndrias, e que estão constantemente a produzir energia, ou seja, a converter aquilo que comemos em energia. Então, nós somos seres bioelétricos. O sistema bioelétrico do nosso corpo é a base invisível que permite às células comunicarem entre si. É um sistema que mistura biologia com eletricidade. Aliás, ainda há uns tempos perguntei ao chat GPT se nós conseguíssemos dosear a voltagem de todas as células do corpo humano, dava realmente uma energia até algo interessante, porque são alguns milivolts de cada célula, mas todos juntos, e são mais de 300 bilhões de células, ou trilhões de células, peço perdão, que compõem o nosso organismo. Portanto, teríamos aqui realmente uma voltagenzinha engraçada. Pode ser que ainda um dia alguém comece a utilizar esta energia para carregar o telemóvel, porque não? Por exemplo. Portanto, a bioeletricidade saudável dá-nos clareza, dá-nos energia e dá-nos vitalidade, enquanto que uma bioeletricidade enfraquecida leva ao envelhecimento, à fadiga e à doença. Portanto, a um desequilíbrio das energias do nosso corpo. Pronto, temos aqui algumas ações do peptídeo de cobre, o tal GHKCU, melhoria da firmeza e elasticidade da pele por um aumento da produção do colagênio e da elastina, acelera a cicatrização e a regeneração porque ativa genes de reparação tecidual e aumenta fatores de crescimento. Há uma redução de rugas e linhas finas, porque também existe aqui a síntese, ou estimulação da síntese da glucosamina. Proteção antioxidante, porque neutraliza radicais livres e reduz a inflamação. Portanto, estimula também o crescimento capilar, redução da queda de cabelo, melhoria da textura da pele, tudo isto exatamente porque há um espessamento dérmico, uma renovação celular, um melhor fluxo sanguíneo no couro cabeludo. Portanto, há aqui também um potencial neuroprotetor, porque promove regeneração de neurónios e sinapses, portanto, as nossas células do sistema nervoso, e reparação de ossos e vasos, porque estimula a síntese de proteínas estruturais e angiogénese. Portanto, tudo isto tem a ver exatamente com o tal peptídeo de cobre, que foi descoberto em 1973 por um bioquímico chamado Laurent Picard e que ficou conhecido como o peptídeo da juventude, tal de forma ele é capaz de reverter a idade do corpo, ou seja, de voltar a estimular no nosso corpo os nossos sistemas de regeneração e reparação. Aqui temos o tal peptídeo de cobre, que eu há bocadinho dei a formação em francês e a certa altura perguntavam-me o que era isso dos genes. E eu, porque o peptídeo de cobre, logo nos primeiros dias, reativa cerca de 4.000 genes. E eu pus-me a dizer exatamente, imaginem o vosso quadro da luz em casa com 4.000 disjuntores. E alguns estão para baixo, já com a idade eles começam a ficar para baixo, ou seja, estão desligados. E o peptídeo de cobre, o que ele vai fazer é reativar. Ele vai levantar aqueles disjuntorzinhos, vai pô-los todos no ON. Então, 4.000 genes que são reativados. E a certa altura, vocês têm lá no quadro da luz, têm lá o disjuntor para o forno, tem o disjuntor para o acumulador, tem o disjuntor para o frigorífico. E nós aqui também temos um disjuntor, que é o disjuntor P63, que é nada mais, nada menos que o responsável pela reativação das células estaminais. E que este peptídeo de cobre vai exatamente pô-lo on. Então, quando temos este peptídeo elevado, o gene está on, e quando ele está baixo, o gene está off. E o que acontece exatamente é que nós, com a idade, vamos perdendo a produção deste peptídeo de cobre. Portanto, ele está extremamente alto quando somos jovens. Por volta dos 20 anos, ele está ainda bastante alto. O que se descobriu, através de estudos, foi que, por volta dos 60 anos, ele reduz praticamente de 1/3 em relação a quando temos 20 anos. Ora, sendo ele responsável exatamente pela atividade das células estaminais, se ele cai, automaticamente também a atividade das células estaminais diminui. Mas é preciso perceber o que são as células estaminais. Ora, muita gente ouviu falar já em células estaminais do cordão umbilical, as células estaminais chamadas primitivas,
são células indiferenciadas que contêm toda a informação do o que nós conhecemos, bom, não sei entrar aqui realmente em grandes pormenores, mas o DNA, que é realmente aquela cadeia que contém a informação toda do nosso corpo. Portanto, ali a célula estaminal primitiva que está no cordão umbilical e que muita gente sabe que muitas vezes é proposto guardar esse cordão umbilical para congelar essas células estaminais para que possam ser utilizadas mais tarde em caso de doença da criança ou mesmo depois como adulto, para que em vez de estar à procura de um dador compatível, possa realmente utilizar as próprias células estaminais que lhe pertenciam, portanto sem qualquer risco de rejeição. O que acontece é que, contrariamente àquilo que a maior parte das pessoas pensa, as células estaminais não estão apenas no cordão umbilical. Nós nascemos com células estaminais e vamos ficar com células estaminais a vida toda. E na realidade elas mantêm-se num número mais ou menos estável ao longo da vida e elas são responsáveis exatamente pela regeneração permanente dos tecidos. Ou seja, sempre que há pequenas lesões internas dentro do nosso organismo, ou mesmo fora, por exemplo, uma ferida com perda de substância, essas células estaminais vão ser chamadas a ocupar o lugar e a função das células que foram traumatizadas, que sofreram uma doença, que sofreram uma mutação, seja o que for. Portanto, vamos realmente ter um sistema de reparação que é composto exatamente por estas células estaminais. Células que à partida não têm qualquer forma específica nem qualquer função, mas que vão correr ao local onde há necessidade de substituir células e vão assumir a forma e a função dessas células e, portanto, regenerar o tecido. Acontece exatamente que com a idade nós vamos perdendo esta capacidade. Não é que as células estaminais desapareçam ou que morram, não. Pura e simplesmente com a diminuição do tal peptídeo de cobre, elas vão diminuindo também a sua atividade e automaticamente não vão conseguir repor naquele tempo extremamente célere que o fazia quando éramos novos, não vão conseguir repô-lo da mesma forma porque elas estão adormecidas. Elas estão lá, presentes, mas estão adormecidas. Portanto, o que acontece aqui é que nós, com o X39, vamos então comunicar através desta luz infravermelha, com uma frequência específica, vamos enviar um sinal ao nosso cérebro que vai dizer que simplesmente precisamos aumentar o peptídeo de cobre. E este aumento do peptídeo de cobre vai levar, entre outras coisas, ao alívio rápido da dor, à maior clareza mental, à redução da inflamação, a uma aparência melhorada da pele, a uma cicatrização mais rápida, mais energia e vitalidade, melhor desempenho e melhor recuperação no exercício físico. Resultados a curto e médio prazo, porque logo nos primeiros dias o tal quadro da eletricidade com 4.000 genes vão começar a ser reativados para um estado de funcionamento mais jovem, com 6 semanas de utilização ao maior equilíbrio cerebral, muito importante em casos, por exemplo, de depressão, mesmo se, e eu deixo já aqui a chamada de atenção, este dispositivo não é um dispositivo médico, é um dispositivo que está registado como dispositivo de bem-estar, saúde e bem-estar, ok? Não obedece às mesmas regras, mas a verdade é que o dispositivo em si não penetra nada, não é invasivo, não lança nada na corrente sanguínea e, portanto, não é um dispositivo médico, não é invasivo. Então, as regras são outras e o que ele vai fazer é estimular o corpo nos seus mecanismos naturais, que já existiam, mas que se foram perdendo. Portanto, aqui o que temos realmente é uma redução da inflamação, que vai conduzir, por exemplo, a um maior equilíbrio cerebral, e com 3 meses de utilização, que é uma altura em que estes 3 meses para mim significam muito devido à minha história pessoal, há um aumento da produção de colagênio interno. Muita gente aqui já usa ou já usou colagênio, portanto, produtos de colagênio, é uma indústria que realmente está constantemente em ascensão, mas as pessoas rapidamente chegam à conclusão que não há grandes resultados, porque o colagênio é uma proteína, e é uma proteína que quando vocês vão bebê-la, portanto, aqueles preparados de colagênio, dificilmente podemos assegurar que ele realmente, o colagênio, vai chegar lá como colagênio e vai ser utilizado como colagênio. Porque o colagênio é a proteína mais importante e mais abundante do corpo humano, é uma proteína
estruturante, é aquilo que nos mantém realmente ter uma forma e estar direitos, porque senão não conseguimos sequer ter uma forma. Ela é estruturante e ela é a proteína responsável, por exemplo, pela proteção das nossas articulações, do nosso sistema musculoesquelético. E eu falo da minha própria história porque foi exatamente este o meu resultado, foi realmente uma melhoria a nível da minha coluna, com uma melhoria principalmente das almofadinhas que estão entre os discos, portanto, as vértebras, peço perdão, os discos intervertebrais, que aumentaram o seu colagênio, aumentaram a sua hidratação, também porque o colagênio é uma proteína que precisa de muita água, e essa capacidade de absorver o choque foi de tal maneira melhorada que hoje é como se não tivesse problemas de coluna nenhuns, e é apenas um dos resultados. Há imensos resultados, mas eu adoro exatamente estes 3 meses porque correspondeu, entre o terceiro e o quarto mês, correspondeu exatamente ao meu maior resultado. Aos 6 meses de utilização, há uma reversão no sistema cardiovascular. Houve realmente estudos que foram feitos onde mostraram uma reversão de cerca de 8 anos na idade cardiovascular com 6 meses de utilização do X39. Como é que nós usamos o X39? Bom, usamos durante 12 horas, preferencialmente durante o dia, se trabalhamos durante o dia. Se trabalharmos à noite, vamos usá-lo durante a noite, mas utilizamos durante 12 horas e no dia seguinte utilizamos um novo patch. Porquê? Porque ao fim destas 12 horas, os tais nanocristais orgânicos acabaram por se tornar ineficazes com a ação exatamente do calor do corpo e da radiação infravermelha. Portanto, eles vão se decompor e vão deixar de ter a capacidade exatamente de reenviar este sinal de luz para o corpo. Portanto, não serve de nada nós guardarmos. Além disso, convém tirá-lo, porque durante a noite vamos fazer descansar o nosso corpo e regenerar o nosso corpo, portanto, automaticamente tiramos. E, acima de tudo, hidratar muito bem para maximizar os resultados, e vamos perceber porquê, porque vamos entrar exatamente aqui no sujeito principal, no tema principal que nos traz aqui hoje, que é falar da água. Nós vamos aqui falar da água, e eu falei há pouquinho com o Dr. Otávio Melo. Vamos aqui fazer realmente uma análise da importância da água. Eu vou falar da água de uma maneira geral, ele vai falar especificamente da água, a importância da água na fotobiomodulação. E eu vou-vos falar de tal maneira que vocês nunca mais vão olhar para um copo de água da mesma forma. Vão achar realmente que aquele copo de água significa muito. Então, falemos de água, bem conhecida, H2O, e vamos falar primeiro da necessidade diária. Adulto, 2,5 litros a 3,7 litros, parece muito, mas realmente, bom, estamos aqui a contar com alimentos que contêm água, como a fruta, uma sopa, eventualmente também, mas falemos de uma forma geral de um homem, 2,5 litros a 3,5 litros de água, mais ou menos, e a mulher, entre 2 litros e 2,5 litros, mais coisa, menos coisa. Crianças e adolescentes, 1,5 litro a 2,5 litros, idosos, 1,5 litro a 2 litros. E aqui já ressalvar que crianças e idosos são normalmente os grupos de risco de desidratar com muita facilidade, principalmente os idosos. Eu trabalho com idosos todos os dias, que muitas vezes temos quase que os obrigar a se relembrarem de beber água, porque eles nunca têm sede, como eles dizem. Portanto, aqui realmente temos as necessidades diárias. Regra prática que nós muitas vezes usamos também é 30 a 35 mililitros de água por quilo de peso. Portanto, é muito simples de fazer. Multipliquem o vosso peso por 3 e depois ponham-lhe uma vírgula. Por exemplo, 70 quilos, 3 vezes 7, 21, 2,1 litros. Ok? Não é difícil. É claro que esta necessidade vai variar muito também em função da temperatura ambiente, do exercício físico, do próprio peso da pessoa, como já vimos então, porque é também em função do peso. Portanto, existem aqui muitas variantes que podem fazer variar a quantidade de água que temos necessidade. Agora, uma pergunta que as pessoas muitas vezes fazem: "Então, mas eu não tenho sede, eu não vou beber água porque não tenho sede. Será que devemos esperar ter sede?" Claro que não, porque quando temos sede já perdemos cerca de 1 a 2% do volume de água corporal. E eu posso dizer que isto já implica, por exemplo, dores de cabeça, a redução da concentração, prejudica o desempenho físico, aumenta a frequência cardíaca, a temperatura corporal. Portanto, há aqui realmente logo muitas alterações no nosso organismo. 60 a 65% do nosso corpo é água,
2/3 no meio intracelular, quer dizer, dentro da célula mesmo, e 1/3 à volta da célula, dos quais uma parte está no plasma. A água é mais vital que qualquer nutriente energético. Em média, o ser humano resiste muito menos tempo sem água do que sem comida, ok? Em condições moderadas, um adulto pode sobreviver de 3 a 5 dias sem ingestão de água. Em ambientes quentes e secos, já podemos eventualmente só resistir de 24 a 48 horas, e em situações extremas, se calhar apenas algumas horas, 6 a 12 horas, porque a desidratação mata. E o que é que acontece ao corpo sem água? Bom, nas primeiras 12 horas, sede intensa, boca seca, concentração da urina, de 12 a 14 a 24 horas, redução do volume plasmático, ou seja, do plasma do sangue, início de tonturas, queda da tensão arterial, de 24 a 48 horas, aumento da frequência cardíaca, confusão mental, pele seca e falha na regulação térmica, 48 a 72 horas, desidratação severa, falência renal, risco de choque hipovolémico, ou seja, de cair completamente a tensão arterial e perdermos os sentidos porque, pura e simplesmente, o sangue nem sequer chega ao cérebro, ou chega em muito pequena quantidade. 72 horas, risco elevado de morte por falência múltipla de órgãos. Portanto, importante, apenas 10% de perda da água do nosso organismo já podem ser potencialmente fatais, ok? Aqui a composição aproximada de água nos nossos diferentes órgãos. Portanto, temos aqui o cérebro, que é composto realmente maioritariamente por água. Vejam, 83% na mulher, 95% no homem. Isto não se trata aqui de machismo, mas realmente temos mais. Mas, por exemplo, depois temos aqui no coração 75%, músculos 75%, sangue 94%, pulmões 85%, rins 83%, ok? Os olhos 95%. Porquê é que a desidratação mata rápido? Porque a água é essencial para manter a pressão arterial e o volume sanguíneo, a temperatura corporal estável, a função dos rins, as reações bioquímicas intracelulares. Sem água, o sangue fica mais espesso, como é óbvio, não é? Os rins deixam de filtrar, a temperatura sobe e as células não conseguem funcionar. Portanto, aqui temos realmente a diferença então entre a água no meio intracelular, dentro da célula, e fora da célula. Cerca de 2/3 da água está no meio intracelular, portanto, dentro da célula. Ele é realmente um responsável por muitas reações bioquímicas, principalmente a manutenção do volume celular, pelo equilíbrio osmótico entre os íons, o sódio, o potássio, o cloro, que são íons que têm muita influência, por exemplo, na função cardíaca, mantêm a célula funcional e evita que ela murche ou rebente, e já vamos ver realmente o que é que acontece. A participação em reações químicas, pode atuar como reagente, por exemplo, a tornar as moléculas mais pequenas para que elas possam ser absorvidas. A regulação da temperatura celular. Reparem aqui, quando nós colocamos uma célula, por exemplo, aqui é uma célula do sangue, uma célula numa solução hipotónica, quer dizer, com muita baixa concentração de sal, a célula vai inchar porque a água vai entrar do meio extracelular para dentro da célula para equilibrar a quantidade de sal. E então acaba por rebentar a célula. Numa solução isotónica, ou seja, em equilíbrio, que normalmente consideramos 0,9% de sal, vamos ter aqui uma célula normal. E se colocarmos realmente numa solução hipertónica, ou seja, com muito mais sal, a célula vai enrugar porque vai sair água de dentro da célula para o lado de fora para tentar equilibrar exatamente a concentração. Isto chama-se osmose. E o maior exemplo que vocês têm de osmose, há aqui pessoas que realmente ainda se lembram disso, que antigamente não havia frigoríficos. E como é que se conservava a carne? Exatamente com sal. Portanto, o sal o que é que fazia? Fazia com que a água saísse dentro das células da carne e, portanto, a carne ficava conservada exatamente pelo sal, porque retirava a água e, portanto, não corria o risco de a carne apodrecer. Na água no meio extracelular, tanto à volta das células e no plasma, é cerca de 1/3 da água, ok? No plasma sanguíneo há cerca de 5% e 95% está então entre as células. Para concluir, funções principais: transporte de nutrientes e gases,
A água no plasma leva glicose, aminoácidos, ácidos gordos, oxigênio e hormonas até às células e traz de volta todos os resíduos, ou seja, o resultado da combustão celular, o dióxido de carbono, a ureia, muitos produtos de metabolismo celular que são levados então para os pulmões, para os rins e para o fígado para serem filtrados e serem eliminados do corpo. Além disso, temos realmente a importância da manutenção da pressão osmótica e o equilíbrio ácido-base do organismo. Portanto, vocês sabem que temos que estar mais ou menos ali numa situação de equilíbrio entre o ácido e o base, e isto ajuda exatamente a estabilizar o ambiente extracelular essencial para a sobrevivência da célula. Pronto, eu penso que, como eu disse, vocês não vão voltar a olhar para o vosso copo d'água da mesma forma, ok? E eu gostava exatamente que agora chamasses, Rui, o doutor Otávio Melo, porque ele tem algo preparado para nós, que é falar exatamente da importância da água na fotobiomodulação. Nem mais, olha, a tua apresentação deu-me aqui bastante cedo. Se não te importas, eu vou em forma de. Aqui é um. Olha, curiosamente estou a usar o Cellergize da empresa, que ainda não temos em Portugal, mas está quase a vir, que tem um componente que aumenta a quantidade de cobre de uma série de nutrientes importantes para a função de fotobiomodulação. E estava de facto aqui a pensar na maravilha e estava também a pensar que 2/3 da água estão dentro das células onde ocorre todo o processo químico que nós falamos da fotobiomodulação, portanto, dar hipótese à célula se regenerar através exatamente, nomeadamente das células staminais que se elevam. Então a água é absolutamente fundamental e estava também a pensar na ideia de toda a parte elétrica que conduz os sinais entre as células que são fundamentais, para os quais precisam ter o terreno propriamente dito para haver a comunicação. Então, eu acho que muitas vezes falamos disto e obrigado, Rui, foi excepcional, porque muitos de nós sabemos que é preciso beber água, mas não sabemos porquê que é tão importante a água. E se calhar hoje tivemos uma explicação absolutamente genial e eu acho que o Dr. Otávio Melo, que vai complementar a tua ideia, vai fazer ligação exatamente do que tu falaste com o processo de fotobiomodulação. Portanto, se calhar eu passava já ao Otávio Melo e depois temos no final os testemunhos. Temos 2 testemunhos incríveis hoje que eu queria muito que vocês tivessem atenção, mas eu se calhar passava já ao Dr. Otávio Melo porque eu sei que ele quer já agarrar no tema para dar sequência àquilo que tu falaste agora. Otávio, eu sei que tu estás, neste momento, estás em Belo Horizonte, no Brasil, és muito próximo, estás sempre a acompanhar tudo, sei que estás no teu horário de trabalho, mas tiraste aqui um bocadinho para nos explicar a ligação entre a fotobiomodulação e o X79 e também esta componente da água, como é que é tão importante segui-la e termos a consciência do que acontece dentro do nosso corpo. Otávio, bem-vindo. Obrigado, Rui. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma vez, um prazer, né, estar aqui participando dessa conferência. E vou trazer aqui alguns conceitos que eu levantei aí durante alguns estudos. Não dá para esgotar o tema, nós não temos tempo suficiente para isso, mas eu vou deixar aqui alguns insights aí para vocês. Compartilhando minha tela aqui, só me dá um ok se eu tiver compartilhado. Perfeito, está perfeito. Ok, vamos falar então hoje sobre a fotobiomodulação e a água, né? Então, né, eu tenho um histórico aqui só para poder apresentar, né? Antes de fazer a faculdade de medicina, eu me graduei em química industrial. E uma das atividades de um químico industrial é fazer justamente a purificação da água, o preparo da água, a responsabilidade técnica por levar essa água de maneira mais adequada, né, tratada possível até as pessoas. Hoje, olhando para esse contexto, eu falo que a gente precisa tomar cuidado com o sistema de tratamento de água que nos é oferecido. Eu vou trazer para vocês aqui os porquês. Antes disso, uma breve... lógico que o Rui Loureiro já foi brilhante na explanação sobre a fotobiomodulação, né? Então, só recapitulando que a fotobiomodulação ela tem efeitos sobre as mitocôndrias, na produção de ATP, no aumento da produção de energia do nosso corpo, na transcrição de genes, né, na produção de colágeno, né, ou seja, são vários os efeitos. Eu diria que talvez nós conheçamos apenas uma pequena fração do efeito da fotobiomodulação, ou seja, do poder que a luz exerce, não apenas sobre o nosso corpo, mas sobre as plantas, sobre os animais, sobre as rochas e sobre qualquer
material no qual a luz possa incidir, ela é capaz de gerar ativação ou inativação de acordo com a intensidade. E esse é um ponto que eu acho importante, porque nós muitas vezes trabalhamos com fotobiomodulação em baixa intensidade. É possível estimular com baixa intensidade, assim como é possível inibir com alta intensidade. Nem sempre aquilo que é mais é melhor. Então nós temos que tomar certo cuidado, porque a diferença entre o remédio e o veneno muitas vezes é a dose, como já nos ensinou Paracelsus desde a antiguidade. Quando nós falamos sobre comprimentos de onda terapêuticos, né, eu digo que são os três principais, é o 630, 660 e 850. O 630 nós chamamos de luz vermelha, que age na mitocôndria, e os infravermelhos, ou próximos do infravermelho, são os que penetram em tecidos mais profundos, né? Teríamos aí, então, esses dois comprimentos de onda que estão ali na faixa invisível da luz. Algumas aplicações, e nós falamos aqui toda semana sobre isso, não vou me ater aqui, mas basicamente a fotobiomodulação é capaz de estimular a cicatrização de feridas, como nós falamos há 2 semanas atrás, mostrei o caso do meu pai e da mãe do Rui Loureiro, né, diminuir inflamações, artrites e diversos outros mecanismos aí, como estética, aumento da produção de colágeno, né, e atualmente tem estudado bastante sobre o uso da fotobiomodulação, inclusive para o tratamento de tumores. Antigamente não se entendia esse mecanismo, mas devido aos efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios da fotobiomodulação, é possível hoje trabalhar até mesmo na prevenção de tumores. E nós temos então o X39, né, que já é conhecido de todos, que nós temos aí aqueles níveis de peptídeo do GHK-Cu, que o Rui também já mostrou para nós todos, não vou ficar chovendo no molhado, não faz sentido, mas uma coisa que preocupa é porque o cobre, por exemplo, ele é um metal que quando está em grandes quantidades no corpo, ele pode induzir a produção de alguns tumores. Então, quando algumas pessoas sempre me perguntam, mas se eu usar esse peptídeo de cobre, ele tem cobre, será que ele não vai produzir induzir a mutação de alguma célula ou de causar uma modificação genética nas minhas células, se poder levar um tumor? Nós vamos entender que não, né? Vamos entender que ele é justamente um quelante desse cobre, ele diminui esse metal no nosso corpo, a disponibilidade desse metal livre, né? E uma coisa que nós sempre falamos nas nossas conferências é a importância da hidratação, ou seja, para que o X39 tenha resultados otimizados, nós precisamos que esse peptídeo seja bem transportado ao longo do nosso corpo, através da corrente sanguínea. Isso só acontece quando nós temos um estado de hidratação. Então, nós temos que manter a quantidade de água, que o Rui já mostrou para a gente também, suficiente para manter a hidratação. Mas hoje eu vim trazer uma outra reflexão, não apenas sobre a quantidade, mas também sobre a qualidade. Temos alguns estudos, né? Não vou ficar mostrando aqui muitos estudos sobre o X39, mas essas são as perguntas, né? Será que nós não temos risco? E aí, o que a Stanford nos mostra sobre a origem do câncer? O que gera um câncer no nosso corpo? Radiação, químicos sintéticos, metais pesados, como mercúrio, chumbo, alumínio e outros metais, e o tabaco, que aumenta a produção. Todas essas substâncias aqui aumentam a produção de radical livre, né? Os radicais livres, nós sabemos que eles desnaturam o DNA, eles geram troca de bases nitrogenadas no DNA, e isso é um dos fatores que levam à produção de células cancerígenas no nosso corpo. Então, como é que nós fazemos para diminuir essa possibilidade de desenvolvermos tumores e doenças no nosso corpo? Doenças degenerativas, né? Doenças como doenças neurológicas, circulatórias, cardiológicas, o mecanismo da destoxificação ou desintoxicação. Esse é o primeiro passo, né? E aí nós sabemos que os peptídeos, como por exemplo o GHK-Cu, a carnosina, a glutationa, são peptídeos e aminoácidos que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, porque eles são naturais, eles são produzidos naturalmente pelo nosso corpo em processos naturais de desintoxicação. O GHK-Cu, como já foi falado, né, ele tem suporte imunológico na juventude, né, ou seja, ele diminui à medida que nossas células vão envelhecendo, nós temos menos desse peptídeo, e essa diminuição vai diminuindo a ativação das nossas células estaminais. Então, se o peptídeo de cobre fosse tóxico e ele aumentasse o risco de câncer, nós teríamos pessoas jovens, adolescentes, que têm o máximo desse peptídeo de cobre, né, tendo mais câncer do que os idosos. Nós sabemos que é exatamente o contrário.
que acontece? Quanto mais nós envelhecemos, mais tumores nós temos, e um dos motivos é justamente a diminuição desse peptídeo de cobre, né? Então, esses compostos naturais, à medida que eles vão decrescendo no nosso organismo, nós vamos tendo uma maior incidência desses tumores, né? E com relação, né, ao que nós já temos aí de 20 anos, né, da LifeWave, né, trazendo aí a experiência de mais de 1 milhão de usuários, nós temos que trazer essa experiência, né, esse conhecimento para a nossa prática, né, para o nosso dia a dia. Então, como que o corpo prioriza os reparos X39? Né? Essa é uma pergunta que nós vamos ver. As células-tronco são ativadas, e nós temos aí alguns mecanismos, né, que eu trouxe, e o principal deles é a questão da hidratação, ou seja, de 30 a 35 ml por quilo de peso, né, quanto mais peso a pessoa tem, mais água ela precisa, mas não apenas o volume, aí é o que eu quero trazer para vocês hoje, nós temos que entender qual é a pureza dessa água, qual é o pH dessa água, né, ou seja, como é que nós podemos potencializar ainda mais o transporte do GHK-Cu através do nosso corpo. Não adianta nós queremos colocar um peixe bom num aquário sujo, né? Então nós temos que limpar a água, não é trocar os peixes. Isso aí já nos é ensinado há muitos anos. Então eu preciso ter uma água de boa qualidade para esse aquário conseguir manter esses peixes vivos, e esses peixes são as nossas células, né? Com relação à água, né, nós temos muitas pessoas até hoje no mundo que não têm acesso à água tratada. São serviços de países subdesenvolvidos, são pessoas que às vezes não têm uma água de boa qualidade. E a importância da hidratação, o Rui Loureiro também já mostrou, não vou ficar falando aqui sobre essas questões da composição corporal, ele já mostrou para a gente o cérebro, o músculo, né? E outros, mas eu vou falar um pouquinho sobre as funções. Então, a água, a desidratação, ela pode comprometer a parte física, né? Ou seja, o desempenho, força, resistência, capacidade de regulação, né? Quando nós diminuímos 2% na água corporal, nós temos até 15% de perda de performance, né? Então, nós diminuímos a força muscular, diminuímos a resistência cardiovascular, diminuímos a capacidade de eliminar líquido no nosso corpo, ou seja, essa termorregulação que é feita através do suor. Nós temos também alteração quando nós temos desidratação na função cerebral e no humor, diminuição de concentração, de memória, alterações de humor e ansiedade quando estamos desidratados, a falta de clareza mental, a prevenção das dores de cabeça. Sabemos que muitas pessoas sofrem de dores de cabeça crônica e muitas das vezes o motivo dessa dor de cabeça é a falta de beber água, né? Então nós temos que beber água para diminuir essas dores, de ajudar o nosso corpo a combater essas dores. A constipação intestinal, sabendo também que a pessoa que bebe menos água, ela fica com as fezes mais endurecidas, e isso gera muitas vezes alteração até da flora bacteriana, né? Ou seja, nós precisamos de manter o mecanismo de eliminação de toxinas do nosso corpo, que é feito através dos intestinos. O Rui Miguel está até bebendo mais água ali agora, né? Então, para funcionar o intestino bem. Os rins, sabemos que os rins são órgãos responsáveis pela filtração e eliminação de toxinas do nosso corpo também. Então, a prevenção dos cálculos renais, né? A ressaca, né, para pessoas que consomem álcool, sabemos que o álcool tem um efeito antidiurético, então nós temos que manter essa hidratação. Quando você for tomar o seu vinho aí, em Portugal se toma vinho, né, todos os dias praticamente, é importante estar sempre com um copo de água ao lado, né? Auxílio com controle de peso, devido à termorregulação, à saciedade, isso também já é constatado cientificamente que a água traz esse benefício para nós. E a água, então, é o substrato universal da vida. A vida só existe porque existe água. Se nós não tivéssemos água, não existiria vida no nosso planeta e nós não estaríamos aqui agora. Então, nós temos que entender, né, todas essas funções de transporte, de meio para que as reações químicas possam acontecer, em meio aquoso, e as outras funções. A quantidade de água já foi falada aqui exaustivamente, não vou repetir essa informação, mas eu quero trazer para vocês aqui as questões não só da quantidade, mas principalmente da qualidade. O que é uma água ideal para ser consumida, né? A água ela tem que ter uma pureza molecular, ou seja, ela tem que ser H2O e deve conter alguns micronutrientes que são necessários para o nosso corpo, alguns sais minerais que são necessários para o nosso corpo, né? E nós temos que entender que algumas dessas substâncias em excesso podem ser prejudiciais. A água que nós consumimos, na grande maioria das vezes, ela pode sofrer processo de contaminação. Por quê? Porque a água que chega até a torneira da nossa casa, que chega até as fontes, ela vai sofrer impacto das redes de esgoto, na qual nós temos descarte de lixo, nós temos as excreções humanas, que são toxinas que são jogadas na água, e depois nós pegamos essa mesma água para ingerir.
Então é importante que essa água seja bem tratada, seja purificada, seja filtrada. E quando esse processo de purificação e filtração não é adequado, nós temos problemas, né? Então, o que nós encontramos em alguns estudos? A presença de substâncias alimentares na água, por exemplo, né? Nós temos a presença de alimentos em pesquisas que foram feitas, temos contaminantes biológicos, como parasitas, né, protozoários, vírus, bactérias, fungos, leveduras, elas estão presentes muitas vezes na água que nós consumimos. Contaminantes físicos, né, como argila, areia, material orgânico como silício, né, e tem um grande problema aqui, que é o microplástico, que eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe no final, não para esgotar o assunto, mas só para deixar a dica para vocês, que nós vamos trazer isso em outras oportunidades futuramente, se o Rui Miguel me permitir, para falar apenas desses contaminantes. Contaminantes químicos, né? Sabemos que as indústrias jogam nos lençóis freáticos, no solo, né? Nos cursos d'água, nas lagoas, metais pesados, chumbo, mercúrio, arsênio, cádmio, alumínio, né? Solventes, pesticidas, produtos orgânicos. E, recentemente, alguns estudos mostraram até mesmo a presença de drogas ilícitas, como cocaína, como anfetaminas, THC, em água, de cursos de água que são captadas para o consumo humano. Então, nós temos que ter cuidado, né? Presença de fármacos, né? Existem trabalhos hoje identificando derivados de morfina, hormônios, como estrogênio, testosterona, antibióticos, tudo isso em análises químicas da água que vai ser submetida ao tratamento. Temos casos aqui recentes no Rio Po, na Itália, e em Barcelona, na Espanha, que mostrou grande quantidade de contaminação, como cafeína, cocaína, hormônios, e isso aí está publicado, né, dessas contaminações. Outros compostos que podem ser encontrados na água que nós consumimos são produtos de higiene, parabenos, né, filtros solares, fragrâncias e perfumes, tudo isso, né, além de plásticos e aditivos industriais. Contaminantes químicos principais que nós temos que ter cuidado, né? O alumínio, o flúor, o chumbo, mercúrio, porque essas substâncias elas se acumulam no corpo e podem danificar principalmente a produção das nossas glândulas endócrinas, ou seja, a produção de hormônios. Hoje elas são chamadas de disruptores endócrinos. Então, esses metais vão acumulando nas nossas glândulas, na tireoide, no pâncreas, na pineal, que é o caso, por exemplo, do flúor, e leva a calcificações da glândula pineal, que é responsável, né, por diversas substâncias necessárias para o nosso corpo. As contaminações agrícolas, né, além das industriais, nós temos pesticidas, herbicidas, que são venenos utilizados para matar animais e que o ser humano é a única espécie que coloca a substância para matar outros animais na sua comida e depois come essa própria comida. É o que nos deixa muito curiosos, né, a respeito. Remédios, né, como já falei anteriormente, os contaminantes biológicos e agora, mais recentemente, os microplásticos, né, que são encontrados na água e também na corrente sanguínea. Tem sido feito muitos estudos mostrando, mesmo em crianças, a presença desses microplásticos, e esses microplásticos eles vão circulando pelo nosso corpo, causando inflamações, doenças imunológicas, inflamações crônicas, doenças neurodegenerativas, e esse é um dos motivos grandes que eu falo para os meus pacientes para não tomarem água em garrafa de plástico, evitar aquecimento no micro-ondas, né? Eu preferir sempre garrafas de vidro quando você for ingerir, copos de vidro, evitar esses copos descartáveis, porque você acaba se contaminando, né? Então, embalagens de plástico, ela aumenta o risco dos microplásticos, né? São disruptores endócrinos, e com as embalagens de vidro nós temos a prevenção dessas contaminações que prejudicam a nossa saúde. Além disso, nós temos outras fontes de contaminação, tubulações antigas, né? Problemas de canos de metal, muitos canos antigos tinham um composto de chumbo na sua composição da liga metálica, né? E isso vai se acumulando no nosso corpo. Como é que nós fazemos para limpar isso? Existem processos químicos que são utilizados para tentar eliminar todos esses contaminantes que eu falei para vocês. Isso pode ser feito através de coagulação, de floculação, de decantação, filtração, cloração, fluoretação, calagem. O grande problema, por exemplo, é que a coagulação ela é feita em grandes tanques nas estações de tratamento, e aí é colocado o hidróxido de alumínio, porque ele tem um pH alcalino, vai juntar com o pH ácido e ele vai formar um composto que a gente fala que é um quelante, certo? Só que esse alumínio que é colocado na água para tirar algumas substâncias, principalmente orgânicas, o que acontece? Esse alumínio passa para a água e depois, se não for filtrado, ele vai ser ingerido e vai acumular no nosso corpo. Tenho pegado muitos pacientes hoje, quando nós usamos o alumínio está elevado. Quais são alternativas seguras que nós podemos utilizar para tratar essa água?
A ozonização, que é o uso de ozônio. O ozônio ele é um antisséptico, ele é um bactericida, virucida e fungicida, ele mata os micro-organismos, né? A luz ultravioleta também faz isso, né? Ou seja, nós não podemos nos expor o nosso DNA à luz ultravioleta, porque ele vai causar danos à estrutura do DNA. Mas quando o micro-organismo é exposto a essa luz ultravioleta, ele também morre, né? Então nós temos que fazer isso em um ambiente onde não tem exposição do nosso corpo. A luz infravermelha, o uso do hidrogênio molecular, eu vou falar um pouquinho sobre ele, a ionização e a alcalinização. Então, nós temos hoje, sabemos que quando o pH está ácido, né, a água muito ácida, refrigerantes, água mineral, gasosa, né, ou seja, outros ácidos que estão presentes, eles aumentam a inflamação, a oxidação, a promoção de processos inflamatórios. Então, é importante que a água seja preferencialmente alcalina, né? O hidrogênio, ele é um antioxidante. Hoje temos dispositivos que colocam o hidrogênio dentro da água e isso vai modificar a estrutura, como eu vou dizer daqui a pouco para vocês. O hidrogênio, ele, então, combate os radicais livres, ele protege as mitocôndrias e tem diversos efeitos do hidrogênio molecular. Vou falar um pouquinho deles aqui para vocês. Um efeito, primeiro, antioxidante, porque ele neutraliza o radical hidroxila, diminui o peróxido de nitrito, diminui o H2O2, que é a água oxigenada, que é o íon peróxido, né? Então, ele é o hidrogênio, ele diminui a reação das espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, ativa enzimas antioxidantes e aumenta as vias de sinalização celular, protegendo as mitocôndrias. Tem efeito anti-inflamatório do hidrogênio, que ele diminui as citocinas, a interleucina 6, interleucina beta, fator de necrose tumoral alfa e mediadores inflamatórios. Inibe o NF-κB, que é um fator de transcrição nuclear, que aumenta o processo inflamatório do nosso corpo. E ele aumenta o fenótipo M2 do macrófago, que é o fenótipo regenerativo. O macrófago M2 ele age como uma célula tronco, uma célula estaminal do nosso corpo, enquanto o macrófago M1 ele age como uma substância inflamatória, como uma célula inflamatória, liberando substâncias que degeneram o nosso corpo. Então, o hidrogênio ele consegue transformar o macrófago M1 em macrófago M2. Isso nos traz benefícios cardiovasculares, porque reduz as lesões por isquemia, reperfusão no infarto, melhora a função do endotélio, que é a camada que reveste os nossos vasos sanguíneos por dentro, e reduz a aterosclerose. Além disso, no sistema nervoso, ele vai diminuir a presença de substâncias que levam a doenças neurodegenerativas, reduz os danos pela isquemia, no caso de acidente vascular encefálico ou cerebral, e nos traumas cerebrais, e melhora a função da memória, concentração e o nosso desempenho cognitivo. Tem diversos trabalhos científicos aí, mais de 1000 publicações, que mostram essa vantagem. A água alcalina, por outro lado, ela é uma água que ela possui um pH mais alto, ou seja, tem menos íons hidrônio, né, que seja o íon do hidrogênio ionizado, tá? Ou seja, o hidrogênio molecular ele tem uma função, o íon H+, tem outra função, são totalmente diferentes, né? E a água alcalinizada, ela muitas vezes recebe minerais, nós temos que tomar cuidado porque ela não pode ser muito alcalina, porque ela tem cálcio, magnésio, potássio e outros íons de carga positiva, que são os metais. Então, a água alcalina, ela auxilia a diminuir a acidez, que é responsável pelas inflamações, né? Então, ajuda na neutralização da acidez, fortalecimento ósseo e tem propriedades antioxidantes. Diversos trabalhos, né, da Mayo Clinic, com estudos positivos, depois eu posso disponibilizar para vocês. E o ozônio, né, que é a água ozonizada, o ozônio é um O3, eles são 3 íons, são 3 átomos de oxigênio unidos, que ele também consegue, né, neutralizar bactérias, vírus, fungos, né, tem ação antibacteriana, diminui alguns contaminantes, e quando nós ingerimos a água ozonizada, nós diminuímos radicais livres. Agora eu trouxe para vocês o conceito da água estruturada, que é chamado hoje o quarto estado da água. Então nós temos a água líquida, sólida, gasosa, e nós temos hoje a água estruturada. Isso é extremamente discutido hoje na ciência, porque ainda se busca reconhecer os efeitos na saúde, né? Ou seja, como se fosse uma água com mais um oxigênio e mais um hidrogênio. O Gerard Pollack, né, que foi o cientista que começou com esse conceito, ele falou sobre a zona de exclusão. O que é essa zona de exclusão? A zona de exclusão ela é responsável, na verdade, pela adesão da água, né? Então, eu vou explicar um pouquinho depois para vocês aqui, porque isso vai mudar a viscosidade, vai mudar a capacidade dessa água de transportar. Essa daqui seria a estrutura molecular dessa água, né? Então, a água estruturada, ela vai ficar, as moléculas ficam adjacentes à superfície dos vasos sanguíneos, dos tecidos, e ela vai ser organizada em camadas com uma carga elétrica negativa. Então, ela vai atrair os íons positivos, como os radicais livres, por exemplo.
né? Ela tem características diferentes, ela tem uma densidade mais espessa, mais densa, mais viscosa, né? Ela tem essa capacidade elétrica de atrair as cargas positivas pela sua carga negativa. E ela tem considerada uma carga vibracional maior, ou seja, ela consegue acumular energia diferente da forma que a água H2O acumula. Benefícios que a água estruturada pode trazer: uma maior hidratação, a detoxificação devido a essa carga negativa que ela assume e uma função de fornecer energia para as células e para a mitocôndria, de uma forma que algumas pessoas até estão utilizando em casos de tratamento de tumores. Né? O Dr. Pollack, né, o que ele fez? Ele fez esse estudo, né, e viu que a água estruturada com a zona de exclusão, ela absorve a luz, certo? E quanto mais luz absorve, mais energia ela vai ter. E esses trabalhos mostraram que principalmente isso acontecia na faixa dos 270 nanômetros. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre isso, inclusive porque a água estruturada, né, nós sabemos, quem já bebeu água na natureza, né, numa bica d'água, numa fonte natural, fala que essa água é diferente de uma água da torneira. Você consegue perceber no seu corpo as vantagens de uma água que está exposta ali à radiação do espectro solar, por exemplo, que é diferente da água consumida dentro de casa, né? Então tem aplicações na saúde, na agricultura, na indústria. E como é que essa água estruturada ela é formada, né? Ela pode se formar no nosso corpo de forma natural, e o infravermelho principalmente, né? Nós sabemos então, ou seja, aquele mecanismo da fotobiomodulação e do infravermelho na faixa dos 1.200 nanômetros, ela faz com que essa água se torne uma água estruturada. Isso quando está exposta, por exemplo, à luz do sol, que nós temos uma radiação infravermelha, e podemos fazer isso também dentro de casa, através da exposição ao infravermelho domiciliar. Né? Aqui são algumas características. Então, qual que é o nosso objetivo final? É parar e reverter envelhecimento. Né? E é isso, eu falo que é o santo graal que o David Smith tem buscado nos oferecer aí através da fotobiomodulação, através do GHK-PCU, através do X39. E nós temos, então, hoje, né, alguns mecanismos, né, um sistema de filtração que o David Smith desenvolveu, que é feito em 3 etapas. O primeiro é uma filtração para tirar todos aqueles contaminantes físicos, químicos e biológicos, com vários estágios de filtração. Na segunda etapa, essa água é enriquecida com hidrogênio. E na terceira etapa, essa água ela sofre a exposição a uma luz que vai levar ela a uma estruturação, certo? Então, essas 3 etapas. A primeira etapa, a filtração, né, que vai remover o cloro, os metais pesados, pesticidas, vírus, bactérias. Na segunda etapa, esse hidrogênio molecular vai ser adicionado à água. E numa terceira etapa, essa água vai sofrer a exposição a uma luz infravermelha, na qual esses LEDs, né, esse comprimento de onda, que foram oferecendo essa luz infravermelha para a água, para que ela se torne uma água que vai poder, então, aumentar a energia, melhorar a nossa saúde através do combate aos antioxidantes e aumentar a nossa produção de ATP com nada mais. Existem trabalhos científicos feitos com esse dispositivo, né, tanto do hidrogênio quanto dessa fotobiomodulação sobre a água. Né? Nós temos aí alguns testes que mostram que a expressão dos genes melhora. Teste de telômeros, né? Telômeros são a parte final do nosso DNA, e quanto menor é o nosso telômero, menos capacidade de divisão e de reprodução essa célula produz. Então, nós temos que hoje alongar os nossos telômeros, né? E estimular os nossos mitocôndrios. Né? Em breve nós vamos ter um lançamento, né? Acho que esse mês ainda, né? Lá para a Califórnia, quem estiver disponível vai pegar lá em primeira mão, né? na convenção. E aí nós vamos entender um pouco melhor com a apresentação da empresa, né, toda essa tecnologia. Então nós vamos poder associar a fotobiomodulação, o X39, a hidratação e a uma água de boa qualidade que vai permitir que esse peptídeo de cobre consiga alcançar nossas células com mais benefícios de forma sinérgica através dessas tecnologias todas. Né? Recados finais, né? Hidratação importante, mas não apenas na quantidade, mas sim também na qualidade. E, com certeza, a medicina regenerativa, ela depende de uma boa água. Miguel, acho que era isso que eu tinha para falar hoje, não sei se eu me estendi no tempo aí. Não. Eu vou dizer, se a apresentação do Rui Loureiro me deu sede, a tua deu muita sede, porque é extraordinário. Isto é um tema que não se esgota, como tu disseste e muito bem. Eu sei que, se calhar, para quem está aqui de novo a ouvir, parece que é um pouquinho extenso esta explicação. Quero dizer a todos que hoje
estendemos ligeiramente para a água, porque a água é daquele elemento que é absolutamente fundamental e falamos muito pouco. E hoje, excepcionalmente, resolvemos trazer este tema com um bocadinho mais de profundidade, para vocês todos perceberem que nós temos neste caminho, inclusive o Dr. Otávio Melo levantou aqui a ponta do véu, porque nós vamos apresentar ao mundo, agora em outubro, a máquina chamada X2O, que vai exatamente ter uma água estruturada, como o Otávio falou, de forma absolutamente brilhante, e nós vamos conseguir colocar energia dentro da água, ou seja, a estrutura da água vai permitir que nós possamos alimentar diretamente a célula com esta água estruturada, que vai elevar muito toda a função celular, mitocondrial. Vocês perceberam que se 2/3 da água está dentro das células, então se for água estruturada vai aumentar radicalmente a forma como cada uma das mitocôndrias, que são os motores das nossas células, vão funcionar. Portanto, eu queria muito que vocês entendessem que nós estamos perante algo extraordinário, subir para outro patamar, e portanto queria-vos dizer que nós vamos ter esta máquina chamada X2O, que é produzida inteiramente pela LifeWave para aumentar toda a função do X89, ou seja, o X89 continua a ser absolutamente estruturante, absolutamente vital como coração da empresa. Vamos adicionar uma outra substância chamada Cellergize, que vai aumentar os níveis de cobre através de um suplemento, e vamos colocar a máquina de água para termos uma componente tripla da performance celular, está à nossa disposição pessoal. Portanto, isto é absolutamente brilhante, e acho que aquilo que o Dr. Otávio fez foi absolutamente excepcional. Um dos melhores profissionais que eu já havia trabalhado, o Dr. Otávio Melo, aqui connosco. Eu espero que vocês tenham compreendido que estamos perante algo absolutamente único e a nosso dispor, porque é muito difícil termos esta qualidade de exposição numa explicação convencional. Eu quero dizer que é extraordinário o que nós temos já agora. A máquina que foi testada já em muitas pessoas, em milhares de pessoas, garante resultados entre 20 segundos e 2 minutos a todas as pessoas que passaram pela experiência da água estruturada. Portanto, eu quero dizer que este é um game changer. Curiosamente, eu vou estar na Califórnia agora, na apresentação, juntamente com algumas pessoas que estão aqui, para experimentar exatamente esta água, que promete fazer completamente a revolução mitocondrial através da água disponível. Eu queria, antes de ouvir testemunhos, queria só passar aqui rapidamente um vídeo para vocês perceberem também que o que nós temos aqui em mãos é único, no sentido em que eu tenho aqui um pequeno vídeo que explica as componentes dos 7 benefícios do X39 como um todo, já que hoje falámos um bocadinho mais de água. In this video, we are going to take a look at the LifeWave X30. Ok, vou começar então, para vocês perceberem que isto é um vídeo que explica rapidamente, em pouco, 1 minuto e pouco, ou 2 minutos, todo o conceito do X39, para que a seguir vocês vejam os testemunhos também com a água em mente. 39. Using a patented phototherapy, the X39 patch aims to elevate and enhance your stem cell activity to help you recover faster from an injury and sharpen the reduction in pain. Offering multiple ways to support the body's natural healing process, the LifeWave X39 patch offers to minimize discomfort while supporting rapid healing, in addition to giving you more energy and provide you a better night of rest. If you are curious to learn more about X39 by LifeWave, here are 7 compelling reasons to consider giving it a trial run. 1. Wound healing studies in this area show up to a 90% increase in the speed by which wounds heal when the patch is at work. Clinical research shows that after using X39 for only 6 weeks, the vascular system behaves as if it had become over 2 months younger. 2. Pain relief. The X39 LifeWave utilizes phototherapy to stimulate the skin to produce a variety of health benefits, not the least of these is pain reduction. 3. Enhanced energy. The LifeWave energy patches allow you to sustain your activity level throughout the day without addictive caffeine or other supplements. By activating cells and chemical reactions, these help support the body's own natural energy-boosting defenses. 4. True night of sleep. LifeWave X39 patches can alter neurotransmitters in the brain, causing better length and quality of sleep. Neurosurgeon Dr. Norm Shealy's research produced statistics on these patches of a 60% increase in sleep when using these as described. 5. Healthier skin. X39 LifeWave patches stimulate new collagen through the activation of stem cells. This new collagen leads to reduced appearances of wrinkles, and overall healthier, younger-looking skin. 6. Anti-aging benefits. Introducing stem cell regeneration will enable us to stave off or even minimally reverse signs of aging. 7. Inflammation kicker. GHKCU has been studied for its anti-inflammatory properties. With less inflammation, tissues, muscles, and joints all work in a more fine-tuned, pain-free manner.
Clinical research shows that the longer you use X39, the more benefits you can expect to receive. It is easy and convenient for anyone looking for an alternative treatment for anti-aging, as well as those who want a more natural solution than invasive procedures or injections. Just place this thin, flexible sheet on clean, dry skin before going to bed at night and remove it upon waking up in the morning. You will start seeing results within 1 week. Order now while supplies last with the link in the description and take advantage of a 90-day risk-free trial. Share this video with anyone you know experiencing pain and looking for an all-natural approach and treatment that is non-invasive. Thanks. Bom, então queria apenas que vocês fizessem um reframe de tudo o que falamos até agora para explicar que a tecnologia do XD9 e a fotobiomodulação tem exatamente estes efeitos sinérgicos que, quando adicionamos a água, nomeadamente boa água e estruturada, então ainda maximiza. Eu queria finalizar com 2 testemunhos, 2 pessoas que me impactaram muito pela sua experiência pessoal. O primeiro é um casal, o Vítor Pereira e a Maria Arminda, que estão aqui hoje connosco. Queria que eles dessem o testemunho deles, porque é muito importante vocês perceberem na primeira pessoa os efeitos combinados, nomeadamente, vamos dizer aqui que isto não apenas reativa ao corpo, reativa famílias, reativa vontade de viver, e no caso do Vítor e da Arminda é exatamente isso que nós estamos aqui a falar. Vítor, palco é teu, não sei se podes ligar o teu microfone, tu e a Maria Arminda. Olá, penso que já está ligado. Boa noite a Estamos aqui, todos. estamos Antes de mais, quero agradecer o tempo dispensado pelo Dr. Otávio e pelo Rui Loureiro, porque se há uma coisa que melhor se pode dar a alguém é o seu tempo, e eles com certeza que tiveram muito tempo a fazer esta apresentação para nós, e eu quero efetivamente dar-lhes os parabéns, porque realmente deixaram-nos a todos colados a esta apresentação, que foi realmente magnífica. E isto realmente é um excelente ponto para nós percebermos que vamos ter aí, no futuro, uma máquina que vai trazer realmente uma melhor saúde para todos nós, que vai ser a máquina que vamos receber da Lifeway. Portanto, isto é o melhor momento para nós começarmos a avaliar este assunto da água, não descurando, como é óbvio, o X39, e o X39 foi aquilo que nos fez chegar aqui. E eu, claro que tive um resultado super impactante, como toda a gente já sabe, no dia que eu coloquei o X39 até hoje, desde maio de 2023 até hoje, nunca mais parei, e estou efetivamente muito, muito empolgado com o futuro e o que nós vamos trazer para as pessoas, porque efetivamente as pessoas precisam muito daquilo que a Lifewave está a apresentar ao mundo neste momento. Vou deixar a Arminda contar o testemunho dela. Olá, boa noite. Eu sou a Arminda. Eu conheci o X39 no final de maio. Nós vínhamos de uma situação de depressão, do falecimento de 2 irmãos no espaço de 1 ano. Eu tinha muitas dores físicas, eu sou cabeleireira, e na situação a última do meu irmão, que se suicidou, as minhas dores físicas passaram dores emocionais, e é daquelas coisas que nós não queremos ver ninguém, eu não queria ver ninguém, não queria... Eu apaguei completamente para a vida, pronto. Entretanto, na altura que eu conheci o X39, a minha patrocinadora só me disse assim: vais usar isto, não me disse o que era, eu não sabia nada. O que é certo é que ao fim de 4, 5 dias eu estava completamente... as dores já diminuíram, e eu voltei a ter vontade de viver. Entretanto, o Vítor não sabia o que é que eu estava a fazer, e eu tinha-lhe pedido: olha, preciso que me vais buscar mais pets, porque eu estou a usar e estou-me a sentir bem. E aí foi quando o Vítor resolveu realmente saber o que é que era, o que é que eu estava a usar, o que é que não estava a usar. E pronto, tem sido estes 2 anos e meio, tem sido incrível, porque nunca mais deixei de usar. Eu em agosto, no final agora de agosto, tive um episódio em que estive internada 12 dias no hospital, e até hoje os médicos não sabem o que é que se passou. Eu entrei de madrugada no dia 23 de agosto, com a saturação a 65 e com febre a 40, assim de repente, do nada. Eles estavam para me enviar para Coimbra, mas tinham que me intubar, mas como eu estava estável, eu fiquei na Figueira, internada no Hospital da Figueira da Foz. Eu passei um dia na urgência, 2 dias na UICD, e depois, quando passei para a pneumologia,
eu deixava a médica observar-me, auscultar-me, e eu colocava o carnosine e o X39 no pulmão direito. Eu tive uma hemorragia pulmonar, dizem eles, e o que se provou no ataque foi exatamente isso, e ao fim de uma semana a médica disse, olha, vamos experimentar fazer um raio-x para ver como é que está, porque os exames todos que eu tinha feito não tinham ainda vindo, e ela disse, vou-te fazer um raio-x para ver como é que está o teu pulmão, e ela não queria acreditar, ela disse, eu não sei o que é que se passou aqui, o que é certo é que o teu pulmão, desde o dia que tu entraste, 10 dias, 11 dias depois, o teu pulmão está limpo. Hoje voltei lá a ir para confirmar, porque eles também agora querem saber o que é que se passou, porque eles não sabem o que é que se passou. E hoje ela voltou a dizer: o pulmão está ótimo, não vejo aqui nada. Mas pronto, agora eu vou ter que ser seguida para realmente saber, ou para eles tentarem saber o que é que se passou, porque foi muito grave. Eu hoje tenho a noção da gravidade que foi. Naquela altura não, porque eu estava estável, eu não tinha dor, eu não tinha cansaço, eu não tinha falta de ar, eu não tinha nada. A minha saturação é que estava baixíssima e febre assim, de repente. Mas bendito X39 que eu vou usar para o resto da minha vida. Bem, e isto foi um processo de 2 anos e meio que basicamente nós temos ajudado algumas pessoas, temos assistido a grandes testemunhos das pessoas e isto tem-nos impactado muito e por isso vai ser um projeto que nós vamos trabalhar para toda a nossa vida e estamos aqui prontos para ajudar todas as pessoas da organização e muito obrigado, Rui, pela oportunidade de nos teres deixado partilhar aqui o nosso testemunho. Muito obrigado. Eu Não, também. eu quero. Diz, Desculpa, diz, Maria. eu, na altura, parei antidepressivos, parei comprimidos para dormir, nunca mais fiz ozonoterapia, eu fazia ozonoterapia com a doutora Susana, nunca mais fiz acupuntura, nunca mais fiz nada. Consigo trabalhar hoje de umas 8 da manhã às 8 da noite, sempre com a mesma energia, sem dor alguma, impecável, impecável. Fantástico. Tão bom. Olha, eu é que sou grato por vos ter conhecido também. Lembro muito bem da conversa que tive com o teu marido aqui há uns meses atrás. E eu quero dizer a todos que, para além da colaboração, de companheirismo, eu sou prova com vocês os dois que nós podemos também tornar amizades fortes e profundas com muita cumplicidade nesta empresa. Portanto, quem às vezes olha para isto como apenas uma tecnologia, a verdade é que nós nos tornamos aqui uma grande família, onde temos o privilégio de privar, de cuidar uns dos outros, e isso também é muito importante, o sentido de comunidade que criamos aqui. Portanto, se alguém hoje está aqui a ver a gravação porque alguém enviou ou está aqui como pela primeira vez, pode sentir o calor, o carinho que nós cuidamos dos outros, porque vidas transformadas também nos transformam a nós. Nós ficamos melhor de pessoas quando vemos à nossa volta casos como o teu Vítor, casos como o teu Maria Arminda, do qual tenho o privilégio de conhecer e toda a família. E portanto é um privilégio poder-vos ouvir. Eu é que sou grato por vocês estarem aqui. Um beijinho grande. E vocês ainda vão ajudar milhares e milhares de pessoas, nomeadamente as pessoas daí do hospital onde tivesse Maria Arminda, que estão curiosos para saber. Eu hoje não disse à médica porque ela queria só fazer um raio-x para confirmar, mas a próxima vez eu vou lhe dizer, só havia uma enfermeira que sabia, porque eu disse-lhe o que é que estava, e ela disse, podes usar porque eu sei o que é que estás a usar. Havia uma enfermeira que sabia. Bom, e Mas eu vou dizer à médica. Eu, o Vítor e a Maria Arminda, nós vamos agora à Califórnia para experimentar a água em primeira mão e vamos trazer a experiência para vocês todos. Olha, mas em grande, obrigado pelo vosso testemunho e pelo vosso tempo, que é precioso. Eu a seguir queria ouvir a Tânia Mota, que eu acho que está aqui também na sala, que tem um testemunho incrível, porque a Tânia, além de ser alguém que eu confio muito pela capacidade de transmitir energia à história, é também uma profissional ligada ao desporto, a tudo o que é exercício físico. Portanto, eu penso que esta questão da água e tudo aquilo que são as melhorias bioquímicas e biofísicas são também de grande toque para a Tânia. Portanto, eu queria muito o testemunho da Tânia, porque eu acho que ela pode também dar aqui, a roupagem de selo daquilo que ela vive todos os dias, nomeadamente naquilo que é a profissão dela. Tânia, podes dar o teu testemunho. Olá, boa noite. Antes de mais, quero agradecer aqui o convite para estar aqui com vocês. Parabéns aqui a água que eu tenho, temos que ter, não é? Depois desta explicação sobre a água, todos nós temos que ter aqui o nosso copo ao nosso lado. E lá está, é muito importante. E aquilo que eu quero hoje falar aqui um bocado com vocês, muitas vezes fala-se de problemas, de patologias, mas como hoje também falamos da água, eu quero passar aqui
a parte da saúde e do exercício físico e também, lá está, complementando sempre isto à água. Pela minha experiência e por aquilo que eu conheço e por aquilo que eu uso à minha volta, a utilização do X39 é sempre uma mais-valia. Porquê? Por causa, não pelas patologias que as pessoas têm, mas sim pela saúde que têm, porque vai recuperar, vai ajudar a recuperar no exercício físico. Isto, não me apresentei, sou da área de exercício físico, não é? Sou professora de educação física, de técnica de desporto, e eu, como utilizadora assídua todos os dias, cada vez que treino, cada vez que dou aulas, cada vez que tenho um esforço físico para além da água, o uso do X39 vem-me aqui ajudar a recuperar melhor para o dia seguinte, para o treino seguinte, a recuperar das dores, a recuperar do exercício físico, a recuperar aquelas lesões internas que a gente não conhece, não sente, às vezes é aquelas dores musculares normais dos que os desportistas têm, aquelas dores de que acabaram o treino e não conseguirem mexer. O que é certo é que tanto eu senti isso e vários atletas com quem eu desenvolvo este projeto também sentem isso, que é a recuperação pós-treino. Eu uso sempre as 12 horas, as 12 horas durante o dia, complementado aqui com um outro que eu sou fã, que é o Energy, e este conjunto efetivamente faz milagres na minha energia, na minha performance física, na minha recuperação, no melhoramento também das provas que vou fazendo, dos treinos que eu vou acrescentando ao meu dia-a-dia, nas minhas aulas, nos meus alunos, e pronto, e basicamente é isso. A água é importante, estarmos bem fisicamente, estarmos no nosso dia-a-dia, temos o exercício físico a acompanhar-nos e ter esta tecnologia que nos ajuda a recuperar ainda melhor. E depois sabemos o potencial que a água tem, então estamos todos aqui a viver com muita energia e bem-estar o resto das nossas vidas. É isto, Rui. Mas, Tânia, falar em águas, eu sei que há muitas pessoas aqui que também estão a trabalhar para umas viagens que a empresa também proporciona, não é? Porque a água não é apenas para beber, é também para usufruir. Queria dizer a todos que, felizmente, ao trabalharmos para a saúde dos outros, também temos a possibilidade também de viver mais em conjunto, em comunidade. Queria dizer a todos, independentemente da vossa vontade ou não e gosto de viajar, nós também fazemos alguns planos em conjunto de viagens, porque a empresa permite que a nossa vida tenha um extra, que não é apenas a parte de física e da tecnologia que nós partilhamos, é também partilhar momentos em conjunto, e o próximo vai ser no meio da água, nas Bahamas. Eu não quero fazer inveja a ninguém, eu sei que a Tânia e outras pessoas certamente vão lá estar. Quero ter a certeza absoluta que vocês entendem que nós vivemos integralmente a saúde dos outros, porque nos entregamos, e o único propósito de estarmos aqui hoje é para que vocês todos entendam que temos uma missão, que é partilhar saúde e tecnologia com todos. Queria só terminar, estamos mesmo na reta final. Eu queria agradecer a todos esta possibilidade, e nomeadamente ao David Schmidt, que está aqui novamente connosco, a possibilidade de nos ter entregue uma vida inteira. Atenção, este homem dedicou uma vida inteira e as gerações antes dele até descobrir esta patente que neste momento, que obviamente envolveu vários milhões de dólares até ser patenteada e poder ver a luz do dia, mas é graças ao gênio e ao estudo deste homem que nós hoje em dia temos uma tecnologia que é portátil, que é absolutamente revolucionária e que cada um de nós pode usar por um preço absolutamente ridiculamente baixo para aquilo que nós todos ouvimos e que ninguém deveria ficar privado de utilizar. Portanto, se és novo nesta tecnologia, se estás aqui a primeira vez ou se viste esta gravação, só te peço o seguinte: pede à pessoa que te convidou ou te enviou o link para experimentar, para fazeres uma experiência durante 1, 2, 3 meses. Normalmente vai ouvir o enfermeiro Rui Loureiro e o Dr. Otávio Melo sobre o mínimo, normalmente entre 2, 3 meses. Há pessoas que têm resultados muito rápido, às vezes em poucas horas, em poucos dias, mas eu diria que os resultados sustentáveis, nomeadamente através de David Schmidt, é usar durante pelo menos 2, 3 meses para sentirmos o efeito agregado da experiência ao longo do tempo. Portanto, este é o conceito: elevar peptídeo, ativar a célula estaminal e ter o corpo regenerado. Desta forma é o conceito. Eu queria só chamar a atenção: vocês têm que começar a jornada. Ou seja, há pessoas que às vezes nos perguntam sobre a tecnologia e fazem muitas perguntas, e é natural, porque o ceticismo às vezes ou a não crença pode levar a dizer como é que é possível que um simples PET tenha esse efeito todo. Mas eu diria: comecem a jornada. O Tony Robbins diz sempre que a única jornada impossível é aquela que tu nunca chegaste a começar. E eu digo sempre: podem fazer as questões, podem fazer a investigação, mas comecem a utilizar. Enquanto fazem as perguntas e fazem as vossas avaliações, usem
de acordo com as regras que a empresa tem, e vocês vão ver que vão muito mais longe, porque é exatamente isto. O que o David Schmidt fala em luz que regenera, e a sessão especial que vamos ter na Califórnia é exatamente ver uma máquina de água que aplica todo este conceito juntamente com o X39 para nos conseguir levar em termos de tecnologia. Eu queria só terminar dizendo que, por tentativa e erro, muitas vezes nós próprios não entendemos a importância de fazermos tudo, que é os básicos da saúde, a água, a alimentação, o descanso, o exercício físico, falou muito bem agora a Tânia, o sono, ou seja, aquilo que é o nosso descanso principal. Nós todos podemos fazer alguns erros, algumas faltas nos nossos hábitos, mas pelo menos tentem seguir o caminho com a maior perfeição que tenham e usem o X39, porque é exatamente aí que o corpo sempre volta mais forte do que estava antes. Para terminar mesmo, para além de agradecer obviamente aqui ao Dr. Otávio Melo, aos oradores todos, ao Vítor Maria Arminda, aqui à Tânia, e ao Rui Loureiro, que é um companheiro incrível, a quem eu agradeço muito toda a amizade e o conhecimento que ele tem, nomeadamente ele é uma hora a mais neste momento em França, e ele está sempre disponível para nos ajudar. Eu queria só partilhar um último vídeo que fala sobre a invenção de David Schmidt, nomeadamente a inspiração que é bíblica, que é em luz, que ele teve para poder produzir isto. Portanto, eu queria terminar agradecendo as questões todas. Vamos depois disponibilizar esta gravação para vocês poderem rever e tirar notas, mas queria desde já agradecer a toda a gente. Os brand partners estiveram aqui, os convidados que eu sei que ficaram até ao fim, tivemos uma sala repleta com centenas e centenas de pessoas aqui agarrados ao ecrã para ver exatamente esta história eletrizante, como é que nós podemos melhorar a nossa saúde, o nosso corpo, a nossa performance biológica através de um simples patch que vem nestas embalagens que nós podemos usar todos os dias. E eu quero agora só chamar a vossa atenção para a voz, a alma e a visão de David Schmidt quando ele compartilha a maneira como chegou ao patch, que é exatamente através da investigação mais importante de todos, segundo ele, que é olhar aquilo que está escondido no livro da vida que ele considera que é a Bíblia. Eu queria a vossa atenção e é assim que vamos terminar, para a voz e para a palavra de David Schmidt. Um abraço a todos e obrigado por estarem aqui hoje. In the beginning, God created the heavens and the earth. There is more information there than most people would ever realize. I was 8 years old, and my parents wanted to take me to the workshop of Thomas Edison. On the drive back home, I said to my dad, I want to be an inventor. Light, as it turns out, is the primary control mechanism for everything else that happens in the body. What if we could have an external electromagnetic field that would essentially reset the stem cells that are already in our bodies and get them to function like younger, healthier cells? What if in the process we actually found out that in a book that was written thousands of years ago, that information already existed? God has left his fingerprint in natural design, and that blueprint shows up in nature. The mathematical codes are identical. The implications to this are absolutely extraordinary. What drives me is that there's this enormous sense of hope that we can create technology to generate clean energy, that we can have foods that aren't genetically modified, and we can meet all of the needs on the planet that we have to. And that we can heal people